Oi pessoal, tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês como é que foi o passo a passo desse vidro, que vocês gostaram bastante. Então eu vou mostrar como é que eu fiz. Aqui eu já adiantei um vidro, mas eu vou mostrar, ó. No vidro eu limpei bem com um paninho com álcool para tirar digital tudo e passei uma mão do primer. Esse primer é para vidro. É interessante que vocês tenham certeza que o primer é para vidro, porque quando vocês vêm arranhando, ó, ele não solta, então não vai descascar a sua pintura do vidro, tá bom? Eu usei uma tagzinha de biscuit, ó, já tenho uma seca pronta aqui. Quando a gente faz a tagzinha, ela entorta. Mas a gente aquecendo com um secador de cabelo ou aquecendo com um soprador, ela volta a ficar molinha. Daí você entorta ela enquanto ela ainda tá morna. Passa cola branca bem nas beiradinhas, pouca quantidade para ela não escorrer. Passa bem assim, alisando bem, sem excesso, mas não esquece de passar em lugar nenhum. Deixa todinha com cola branca. E bota umas gotinhas de cola instantânea. Daí você vem, posiciona ela e segura um pouco aqui no vidro. Daí essa tagzinha vai colar. Como é que eu fiz essa tagzinha? Eu falei para vocês que eu comprei esses carimbos da Lu Camilo. É um carimbo de EVA, parece. Como é que eu trabalho com ele? Eu uso vaselina sólida. Você pode usar óleo de bebê, óleo de cozinha, que o óleo de cozinha fica depois com um cheiro, sabe? Ele parece que é azeda, não sei. Então, ó, põe bastante óleo para a tag não grudar numa mesa com plástico, em cima de um plasticozinho, tá? Plasticozinho não, um plastiquinho. Aqui na minha cidade, eu encontro essa massa de biscuit, da Policol. Eu compro ela branca, porque daí eu não tenho que pintar de branco a minha tag. A tag já tá branquinha. Deixa sempre ela bem fechadinha no saquinho plástico, porque no contato com o ar ela endurece. Uma dica, se a sua massa de biscuit tiver dura, deixa fechada num saquinho e bota no sol. Ela vai criar um vapor de água aqui dentro, tem que estar bem fechadinho. E ela volta a amolecer para você usar. A não ser que ela esteja dura demais, ela não volta a amolecer, tá bom? Então, ó, é uma massa firme, mas não é dura demais. Eu não tenho dor nos dedos, nada, quando eu mexo com ela. Então, eu amasso um pouco para não ter perigo da massa rachar. Faço uma bolinha e já dou uma amassada para facilitar a minha vida, ó. Para ela sair, ó, ela escorrega na mesa, ela não gruda, tá vendo? Para ela sair toda da mesma espessura, eu pego 2 palitinhos de churrasco. Pode ser também 2 agulhas de crochê, se você gosta dela mais grossinha. Você pode pôr duas agulhas de tricô. Aí eu acho que é número 3, 2,5, 3,5, precisa ver que espessura que vocês gostam, tá? Eu tenho aqui um rolinho para abrir massa. Vocês podem ter um caninho de plástico, desses caninhos mais fininhos. Então, ó, eu abro. E ó, quando eu chego aqui no palito, ela já não abre mais. Eu acho que não vai dar essa massa, ó, tá vendo? Aqui não vai dar. Eu vou botar mais um pedaço de massa. Então, quando ela chega na espessura do caninho, ela não abre mais. Ela já fica por inteiro, por igual, da mesma espessura, ó. Abro aqui um pouco e com o rolinho eu abro. Se o rolinho estiver grudando na massa, passa um pouquinho de vaselina ou de óleo nele, tá bom? Ó. Abri, tá vendo? Ó, por mais que eu faça a força agora, chegou no palito, não abre mais. Aí, esse carimbinho meu,
eu pego a vaselina e passo vaselina nele. Passo bem nos buraquinhos. A gente fala que esse carimbo, ele é baixo relevo. Mas quando eu carimbar ele na massa, ele vai ficar com relevo alto. É o ao contrário que acontece. Então, ó, passo a vaselina, passo um pouco a mão para tirar o excesso. Vou ver, ó, minha massa tá soltinha aqui. Daí, o carimbo você encosta aqui. Quem tem carimbo em casa, tem carimbo que dá para você fazer isso, tá? Ó, faz uma força para ele marcar todinho. Eu costumo pegar esse palitinho mesmo aqui, que eu tô usando, eu molho a ponta dele aqui na vaselina e venho contornando aqui, ó. Daí aqui eu já corto a minha tag. Ó. O que sobrou eu já faço uma bolinha e volto pro saquinho e fecho, para eu não perder essa massa. Se eu largar ela na mesa, vai secar, ó. Levanto, o carimbo tá perfeito, ó. Arrumo alguma pontinha. Ele aqui tá muito mole, mas eu poderia já colar ele, só que eu não posso fazer força em cima, ele tá muito fresquinho. Eu posso até deixar ele secar assim em cima de uma garrafa, ele já fica no formato que eu quero. Ou se eu botar ele em cima de uma garrafa, ele vai grudar, porque a massa tá mole. Então, se vocês já quiserem que ele seque aqui, passa um pouquinho de cola e já põe aqui. Se não, o que eu costumo fazer, eu coloco vários em cima de um papelão, porque no papelão ele não gruda. No plástico, no vidro, em material muito liso, a sua tag vai grudar. Então eu deixo assim durante o dia, quando é de noite eu viro ela, porque ela vem entortando, tá vendo? Olha, ela entorta. E para secar totalmente leva uns 3 dias para secar. Então, assim que eu faço a tag que eu coloquei no vidro. Essa aqui é de rosas, essa aqui é de passarinho, essa aqui é de borboleta, tá vendo? Daí, o que eu vou fazer essa outra parte? Essa outra parte também é biscuit. Eu tenho uma forminha de silicone. Essas forminhas vocês conseguem comprar na internet. Tem da Lucamilo, tem das Loucas por Caixas, deve ter bastante lugar por aí que vende essas tags, essas formas. Eu passo vaselina também na forma, tá bom? Essas formas dá para você fazer com a borracha de silicone. Quem tiver condição, compra um arabesco e tira o modelinho dele para fazer a forminha. Ó, pego aquela massa que eu larguei, mexo para ela não ter rachadura e vou fazer uma minhoquinha. Aqui você faz mais ou menos já do tamanho que você quer, ó. Vem pondo a massinha lá dentro do buraquinho, tá vendo? Preenche tudo, sem deixar excesso. De repente, se você quiser todos os seus arabescos em preto, ou em marrom, em verde, você já pode usar a massa colorida, viu? Então, ó, aqui aperta bem com o dedo, não deixa sair pra fora, que é pro contorno ficar bem certinho. Aqui tem massa demais, ó, eu já tiro um pouco da massa. Pego aquele meu rolinho e deixo aqui bem lisinho. Porque daí ela vai marcar bem o desenho dela. Ó, onde saiu eu coloco pra dentro. Aqui faltou um pouco, ó. Então, tá aqui, ó, a massa bem retinha dentro da forminha. Pra desenformar, eu viro pra mesa e, ó, ela vai soltando, tá vendo?
Essa forma dá para eu usar com resina, só que a resina não vai entortar como entorta o biscuit para eu colar. Ou eu posso ter o biscuit já seco e se eu precisar entortar o biscuit, eu esquento ele no secador ou no soprador, o biscuit fica molinho. Então eu posso secar do formato que eu quiser, tá? O arabesco, do jeito que eu quiser. Aqui neste caso, o que eu fiz? Eu colei primeiro a minha tag que já tava seca, essa aqui ainda tá molhada, tá? Eu passei ó, vocês apoiam a peça aqui para ela não sair correndo. Eu, com a mão bem de leve, eu posso deixar ela secar umas 2, 3 horinhas que fica mais fácil. Eu com o dedo, eu passo cola aqui por tudo. Como ela tá mole, eu não preciso botar colinha instantânea. Daí eu centralizo ela. Ah, eu vou pôr assim, ó, eu pus ela de assim, ó. Encostei o arabesco aqui e deixei secar. Aí eu deixo secar umas 3, 4 horas. Eu normalmente deixo até o dia seguinte, porque daí ela já tá bem seca e bem boa de eu poder mexer e eu não vou estragar, porque aqui se eu apertar um pouco, eu já vou desmanchar o desenho que eu fiz, tá bom? Então, depois que eu tiver com ela seca, ela já está colada no vidro com primer, tá bom? Eu gosto de colar ela já em cima do primer, mas ela gruda também no vidro sem o primer, tá? Depois que ela tá bem seca, eu fiz uma textura. Ai, ó, na tampinha eu também fiz ela, grudei redondinha e cortei um pedaço, que o pedaço era muito comprido. Naquele vidro que vocês viram, eu cortei ela pequenininha. E depois eu emendei mais um pedacinho. Você pode usar só pedacinhos daquela tirinha. Ou ter outro formato de coisinha pra pôr, tá bom? Então, ó, tá aqui a tampa e tá aqui o vidro, certo? Aí eu quis fazer uma textura aqui, mas eu não queria uma textura com massa. Ah, eu tenho esse aqui, olha, a texturinha com massa fica muito grosseira, muito áspera. Eu quis fazer uma coisa mais delicadinha. Daí, o que eu fiz? Eu tinha aqui em casa o gesso acrílico. Eu acho que não dá certo com o gesso normal, porque o gesso normal seca muito rápido e depois se você colocar água nele, que é a tinta à base de água, ele vai soltar. Então, ó, gesso acrílico, uma esponja super furadinha, eu peguei e vim preenchendo aqui para fazer uma texturinha, ó. Bem grosseirinho. Isso aqui, quando seca, fica super delicado. Fiz por todos os espaços que tem o primer. Se eu não tiver gesso acrílico, faço com textura mesmo. Eu só não aconselho fazer com massa corrida, porque a massa corrida ela é muito frágil e a gente vai colocar água aqui em cima, tá bom? Tem gente que trabalha massa corrida com a cola branca. Aí é uma tentativa ver se vai dar certo. Ó, bati. Só para me dar uma textura aqui. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou secar isso aqui e já volto com ele seco, tá bom? Então, pessoal, ó, já acelerei no secador, o vidro esquenta, eu vou deixar isso esfriar um pouco. Enquanto isso esfria, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa tag penduradinha aqui. Eu comprei aqui, chama a loja de R$1,99, que na verdade não tem mais nada na loja que custa R$1,99. Mas eu comprei esse alicatinho aqui, ele fura. Ele já tá todo quebrado, ele tinha uma boquinha, ele tinha várias peças, já quebrou tudo, mas dá ainda pra usar.
Eu posso ter um furador de papel também. Aí, quando a minha tag tá no outro dia que ela já pode pegar e não vai mais desmanchar, eu venho aqui e faço o furo. Ela corta bem redondinha. Se eu não tiver esse alicatinho, eu posso colocar, furar com um canudinho. Aqueles canudinhos de água de coco mais durinha, você pode ter para fazer o furo na sua tag. Eu aqui tenho também esse alicatinho que eu comprei na loja de R$1,99. Ele vem um alicatinho com um saquinho desse, tudo fechadinho, que é o ilhós. Então, daí eu coloco um ilhós e amasso aqui o ilhós. Aqui na minha cidade eu consegui comprar uns ilhós prata, ouro velho, eles são mais durinhos. Esse alicatinho não tem força de apertar esse ilhós. Então, eu seguro com o alicatinho e dou uma martelada, que daí eu consigo dobrar. O que vem com ele é bem vagabundinho, é bem porcariazinho. Esse ele consegue dobrar. Tem gente que tem aqueles alicates mais caros, daí acaba usando aqueles profissionais mesmo, tá bom? Mas eu quebro o galho com isso aqui. Aí, o que que acontece? Ele secou, aqui tá com a base, com o primer e o biscuit. O branco não é igual e o primer não cobre tudo. Então, eu pego uma tinta branca, pode ser um látex, um PVA, uma tinta acrílica. Eu aqui uso a base acrílica, tá bom? Mas aqui é uma tinta. Daí, eu venho pintando, meu biscuit já tá praticamente seco e eu dou um fundo branco. Esse fundo, obrigatoriamente, não precisava ser branco, é a cor que vocês quiserem trabalhar. Para chegar naquele resultado que vocês gostaram, é esse jeito que eu fiz, tá? Então, passei o branco, uma ou duas demãos, conforme o necessário para cobrir. Venho pintando aqui bem a massa de biscuit. A massa de biscuit pega a tinta fácil, ela não descasca, não precisa passar primer nela, nada. É só na lata que precisa. Então, ó, passei em tudo, vou deixar secar e vou ver se uma mão é suficiente. O vidro que eu passei o gesso, ó, o gesso cobre aonde ele foi, mas ele não cobre tudo. Então, aqui no vidro, eu também venho pintando tudo, ó. Pinto por cima do gesso, pinto a tag, venho pintando tudo. Porque mesmo a massa sendo branca, ela não é tão branca quanto o meu branco da tinta. Então, ó, vou pintando tudo. Eu volto com o vidro todo pintado, tá bom? Pronto, pessoal, ó, tampinha tá seca e branca, ainda aparece a letrinha, mas com a pintura que eu vou fazer, isso não tem problema. Aqui também, ó, uma demão de branco, tem lugar que ficou mais bem coberto, que é onde tinha o gesso, e tem lugar que ficou mais transparente, mas pra mim isso aqui tá suficiente, eu passei uma demão. Quem quiser bem branquinho, passa duas demãos. Nesse vidro que vocês gostaram, eu usei o PVA azul piscina. Ele parece um turquesa. Na foto parece bem azul, mas é um azul esverdeado, tá bom? Para não ficar com dois vidros iguais, esse outro eu vou pintar com o rosa antigo, essa tinta cintilante. Mas pode ser a tinta que vocês tiverem, pode ser uma acrílica, pode ser uma PVA, vocês que resolvem, tá? Eu peguei um rolinho de espuma pequeno, ele tá seco e eu rodei tinta nele. O importante é rodar todinha a tinta, eu não posso fazer assim, ó, um monte de tinta, tá vendo? Tá dando pra ver, ó? Não faço um monte, eu rodo bem pra ele ficar carregado todo por igual, com pouca tinta. Por quê? Eu vou pegar agora a mão bem leve e só vou vir passando aqui, ó.
Então, ele vai ficar com um fundinho branco. E o relevo vai ficar com um rosa mais forte. Por isso que eu usei o relevo nele, tá vendo? Ó, o relevo eu pintei com esse, ó. Tem lugar que o rolinho não entra. Depois eu vou passar o pincel para completar. Aqui eu faço o quanto eu quiser. Ó, a mão leve, o rolinho vai carimbando o relevo. Aí, eu vou pegar um pincel de cabo amarelo. Ó, um pincel desse que é de cerda, ele é mais durinho. Vou pegar a tinta, bem pouquinha tinta, ó. E aonde o rolinho não alcança, eu venho passando o pincel. Ó, próximo aqui, ó, aqui dentro. Eu chego mais aqui nos relevos. Eu venho esfregando o pincel para pôr a cor aonde o rolinho não alcança. Então, tá aqui. Para não ficar tudo muito igual, ó, a tag eu fiz ao contrário. A tag eu peguei a tinta e passei tinta nela, ó. Enchi ela de tinta. Para ela dar um destaque aqui dentro. Porque senão ela ia sumir tudo suave. Eu preferi fazer assim. Ó, enche de tinta para tampar todo o branco. Ó, tampou todo o branco. Aí eu vim com um paninho úmido, bem torcidinho, e eu venho, ó, limpando o relevo. Se vocês forem na minha página, tem lá vários videozinhos ensinando a pintar tag. E tem o canal do YouTube também, que eu tô colocando uns vídeos lá. Aí tem algumas ideias para fazer, ó. Assim que eu fiz, ó. Muda a cor, muda completamente o jeito, tá vendo? Aí, a tampa. Como é que eu pintei essa tampa? Eu peguei o rolinho, vim primeiro passando bem forte aqui, para cobrir aquele escrito que não tinha coberto antes. E vim passando aqui, ó. Daí ficou delicado, fundo branco, relevo cor-de-rosa. Pro miolo não ficar sem nada, vem com um pincelzinho pequeno, ó. E vem dando umas sujadinhas. Marca melhor os relevinhos, ó. Tá aqui pronto a pintura. Aqui no vidro eu coloquei a tagzinha pendurada. Então, eu vou botar essa aqui, do Dia das Mães. Vou pintar ela inteira, igual eu pintei aquela do meio. Vou encher de tinta. E venho limpando, ó. Fica uma pátina bem clarinha e deixo secar. Como esse vidro não vai para cozinha, eu penso nele num vidro de repente para colocar um cotonete, um algodão. Eu usei um verniz à base de água.
eu usei um verniz fosco à base de água para invernizar. Porque ele é branco, eu achei necessário invernizar para não sujar demais, eu poder dar uma limpadinha nele. Esse amarradinho aqui, eu fiz com esse fiozinho de seda que a gente compra por metro. Eu dei umas 3 voltas de fiozinho de seda e vou colar uma dessas duas florzinhas. Eu vou ver qual que tem mais destaque, ó. Qual que fica mais legal. E vou colar a florzinha no nozinho do fio de seda. Aqui eu ainda coloquei uma cerinha metálica para dar um brilhinho mais perolado, mais cintilante. Essa cerinha é a cera da Corfix. Ó, é essa cerinha aqui, ó, cera em pasta iridescente. Eu invernizei antes de fazer isso, tá? Mas como eu usei verniz à base de água, eu posso invernizar em cima dela, ó. Pega a pouquinha e olha como ela dá. Olha a cor que ela ilumina isso aqui, ó. Tá vendo? Podia ser uma tinta prateada, uma tinta perolada branca, passar com pincel deitadinho só no relevo. Não passei aqui para não clarear, eu só passei esse brilho aqui e na tag. A tag, ó, eu ainda vou limpar um pouquinho mais, porque eu ainda não tô conseguindo ler bem o que tá escrito, ó. Aqui você vem com o dedo só em cima da onde você quer limpar, ó. Eu adorei essas tagzinhas, eu achei que fica delicado pendurar numa sacolinha para dar de presente agora no Dia das Mães, botar na caixinha. Ó, pego um pouquinho e venho passando, olha como ilumina. Tá? Eu vou terminar esse vidro e posto a foto dele também. E eu vou mostrar esse outro que eu fiz, ó, que eu vou postar também, ó. É a mesma técnica, com outra cor. Usei um marronzinho, amarrei com um sisal. Esse sisal não é nem sisal, é aqueles fiapos que solta do pano da juta. E aqui eu raspei a tinta branca e a tinta cor-de-rosa. Na tampinha eu pintei também com o mesmo marrom e colei um puxadorzinho, ó. Também é um vidrinho para você dar de presente com alguma coisinha dentro. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou postar um outro tipo de trabalhar com a tag para vocês, tá bom? Obrigada por assistir e obrigada por terem gostado da minha pintura. Adorei o grupo, viu? Obrigada!